Oi, eu sou a Vitória e hoje eu vim falar sobre a história do jovem rico. A história do jovem rico está no livro de Marcos, no capítulo 10, e vai do versículo 17 até o versículo 22. Eu vou ler para vocês e aí a gente vai conhecer um pouco sobre, para quem não conhece ainda, né? Começando pelo versículo 17. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. O que a gente vê? Logo no começo, no versículo 17, a gente vê que o homem rico, ele reconhecia que Jesus era a resposta para a vida eterna. Porque ele correu ao encontro de Jesus e perguntou: Bom mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Se ajoelhando, né? Ele reconhecia que Jesus tinha a resposta para o que ele queria. Jesus disse: cumpre os mandamentos. Você conhece os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, honra teu pai e tua mãe. E aí ele diz: eu fiz isso a minha juventude toda. Mas ele sabia que isso não era o suficiente. Ele queria algo mais. Ele correu a Jesus e se ajoelhou porque ele queria uma resposta do que ele podia fazer para herdar a vida eterna. Porque cumprir os mandamentos ele já cumpria, mas ele sabia que estava faltando algo e que Jesus era a resposta para esse algo. E aí Jesus o amou. Jesus fitando, né? Jesus olhando para ele, Jesus o amou. E Jesus disse o que ele precisava fazer. Jesus deu a resposta a ele. Se você já faz tudo, ok, só te falta uma coisa. Vai, vende tudo que tem e segue-me. E aí, Jesus deu a resposta que ele queria. Mas a fé dele vacilou aí. Por quê? Porque ele queria a vida eterna. Ele foi em quem ele sabia que poderia dar a vida eterna a ele, poderia dar a resposta de vida eterna a ele, mas ele não estava realmente disposto a ter a vida eterna. Por quê? Porque tinha uma coisa no coração dele, e essa coisa não era Jesus. Aqui no versículo 22. No versículo 22 diz: Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste porque era dono de muitas propriedades. A riqueza dele foi a tristeza. Era a riqueza que estava no coração dele. Ele queria a vida eterna e ele sabia que Jesus era o mestre e que Jesus poderia dar, mas ele não estava totalmente disposto a tê-la. Ele queria o algo a mais, ele queria fazer algo para conseguir a vida eterna, mas quando ele descobriu o que era isso, era a riqueza que predominava no coração dele. Então, a riqueza dele foi a sua tristeza, porque ele se retirou, porque ele não estava totalmente disposto. Jesus o deixou ir. Jesus deixou que ele fosse, mesmo que Jesus o amasse. E no versículo 21 diz: Jesus fitando o amou. Jesus, ele tinha a autoridade, e como Deus, né? Jesus, ele tinha o poder de tocar no coração dele e dizer: agora você é meu, então você vai vir e me seguir. Mesmo que a riqueza estivesse no coração dele, Jesus, ele é aquele que sonda os corações. Ele poderia ter mudado o coração dele. Ele poderia ter dito: vem e segue-me, não como uma opção, mas como uma ordem, porque Jesus tinha um poder para isso. Mas Jesus não fez, mesmo que Jesus o amasse. Jesus o deixou ir. No caso do homem rico, o que estava no coração dele era a riqueza. Só que todos nós temos uma riqueza, né? Mesmo que a gente não tenha muitas propriedades, ou que não seja o nosso caso, a riqueza literal, né? A riqueza monetária. Todos nós temos algo no nosso coração que nos impede de seguir a Jesus, porque o nosso coração ele é mau, ele é corrupto e ele caminha para a maldade. Então, todos nós temos algo em nossa vida e em nosso coração que pode ser o empecilho para irmos para Jesus. Acontece que Jesus é aquele que tem a vida eterna e que quanto mais a gente busca Ele, mais sede a gente vai sentir dele. Então, a gente tem que saber onde está o nosso coração e qual é a nossa riqueza. É o nosso tempo, os nossos filhos, o namorado, né, o cônjuge. Todos nós temos uma riqueza. São as coisas do mundo,
são os estudos, o trabalho, o que é que está no nosso coração, que está sendo um empecilho para seguirmos a Jesus, né? Todos nós temos uma riqueza, todos nós temos esse empecilho. É com Jesus que nós temos um tesouro no céu, né? Porque Jesus fala aqui no versículo 21. No versículo 21, Jesus fala, Jesus fitando o amor e disse, só uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. O homem rico, ele não se importou em ter um tesouro no céu, que é onde é a vida eterna. Ele só se importou com as suas propriedades da terra. Ele se importou com aquilo que ele estava vendo e com aquilo que ele já tinha. Ele pediu a vida eterna, ele pediu a resposta para saber a vida eterna, mas ele não estava tão preocupado com a vida eterna realmente, porque ele se apegou ao que ele já tinha. O coração dele estava na terra e não na vida após, né? Entenda uma coisa. Jesus não quer que você venda todas as suas coisas, supondo que você seja uma pessoa rica, né? Você não precisa vender todas as suas propriedades para seguir a Jesus. No caso aqui, o que Jesus queria era que o coração do jovem colocasse Jesus como prioridade. E não era. Então Jesus tocou naquilo que estava no seu coração, para mostrar que ele não estava realmente disposto a isso. O que Jesus quer é ser a prioridade na nossa vida. No caso do jovem, eram as suas propriedades, né, a sua riqueza, e nós também temos os nossos empecilhos. E o que Jesus quer, se for o nosso dinheiro ou o nosso trabalho, Jesus não quer que a gente doe todo o nosso dinheiro ou que a gente fique desempregado. Ele só quer que a gente coloque ele como prioridade e que a vida eterna e o céu seja a nossa prioridade, não aquilo que a gente está vendo aqui. Então, o que a gente precisa fazer é se livrar dos nossos empecilhos. Então, né, que a gente consiga nos livrar dos empecilhos e colocar Jesus como prioridade na nossa vida. Se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal, compartilha com alguém, né, pra você comentar com essa pessoa sobre. E comenta aqui embaixo o que você achou, se você já conhecia, se você não conhecia, a sua opinião sobre. Até a próxima!